evidente que a Constituição ela veda da censura prévia. Entanto, o caso concreto possui algumas nuances importantes que eu gostaria de apontar. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público a priori impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral. Enumero alguns deles. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora, ainda em análise preliminar, quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. O ministro André Mendonça fez uma declaração contundente sobre a participação do presidente Lula no Carnaval e a possibilidade de se discutir eventual propaganda eleitoral antecipada. Segundo o atendimento apresentado, cabe à Justiça Eleitoral analisar se a manifestação pública desse tipo pode ou não ultrapassar os limites previstos na legislação. Caso haja irregularidade comprovada, a lei prevê consequências sempre dentro do devido processo legal. Vale lembrar que André Mendonça, em
Nunes Marques devem compor o TSE nas eleições de 2026, órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o processo eleitoral no país. Na mesma linha, a ministra Carmen Lúcia também se posicionou destacando a importância do cumprimento das regras eleitorais. Vamos acompanhar essa matéria para entender exatamente o que foi dito e quais podem ser os possíveis desdobramentos. E na sequência, traremos outros episódios envolvendo divergências entre ministros do STF, que também tem movimentado os bastidores de Brasília. Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer dado objetivo sobre o que a escola vai fazer, e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem se saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral, que já foi acionada. Não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. A outra anotação que foi feita aqui é que isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada. A legislação é clara. A atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Razão pela qual é preciso que haja o cuidado sempre de, já neste momento, nós dizemos que não há os requisitos que seriam aqui presentes para que houvesse a liminar, que seriam basicamente a relevância do tema, sim, mas o risco concreto de algo que seria irreversível, não. Por isso é que a falta de um dos requisitos legais está se indeferindo esta liminar com continuidade do processo, pelo menos em relação a em relação ao representado e na forma posta por um dos representantes, já que um foi afastado por ilegitimidade nos termos do voto da relatora, mas com o realce dado a que a Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua, o Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação, pode haver realmente um cumprimento do quadro, do cenário fático e do cenário jurídico. Portanto,
com essas ressalvas de que a continuidade do processo é necessário e a atenção e o rigor da justiça eleitoral devidamente lembradas a todas as pessoas, é que eu acompanho a relatora e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, indeferiu a liminar com a adoção das providências que foram determinadas pela relatora. Amo o voto e esta proclamação do resultado. Agora vamos relembrar uma discussão que ocorreu entre o ministro André Mendonça, que deverá integrar o TSE neste ano, e o ministro Dias Toffoli. O episódio aconteceu no contexto da mudança de relatoria de um caso envolvendo o Banco Master, que passou para André Mendonça após deixar a relatoria de Toffoli. Esse processo tem gerado bastante repercussão devido aos valores e aos desdobramentos envolvidos. Na ocasião, houve um momento de divergência mais acalorada entre os dois ministros, que chamou a atenção de quem acompanhava a sessão. O debate foi firme e expôs diferenças de posicionamentos dentro da própria corte. Agora, com a mudança de relatoria, o caso ganha um novo capítulo e muitos observadores políticos estão atentos aos próximos passos. Vamos relembrar esse momento e analisar o que foi dito. E aproveitando, se você quer que esse conteúdo alcance mais pessoas, deixe o seu like no vídeo, isso ajuda o algoritmo a entender que o tema é relevante. Então vamos conferir a matéria e voltamos logo em seguida. Muitas vezes, no passado, essa corte foi conivente. A Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo respeito... Exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. E eu não me exaltei, eu só defendi o meu voto, porque foram colocados no meu voto. Está aqui o autor do voto. A vista e a atuação judicial do membro decorreram do seu exercício funcional, razão pela qual se determinou a devolução dos autos para aplicação do tema 940. Então entendo, até como anotado pelo eminente subprocurador-geral da República, com a devida vênia, ainda que entenda que ele possa ter extrapolado, mas ele atuou no contexto da sua atuação profissional. Faço o registro que os fatos datam de mais de 20 anos. E nessa época era corrente a prática dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal. Hoje já se tem uma melhor sedimentação dessa questão, mas naquele momento ainda era corrente esse tipo de conduta de entrevistas no curso das operações ou em relação à própria atuação de ações judiciais. Precisou esse Supremo criar um inquérito para acabar com essa situação. Mas eu estou avaliando os fatos. Sim, também à mas luz aí ele não está sem jurisdição. Por isso que... A jurisdição vai ser a jurisdição federal. Estadual, no meu olhar. Não. Com a devida vez de Vossa Excelência, nós estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque muitas vezes no passado essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem que houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura, nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional e hoje é contra também uma tese, até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940. Assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje tem. O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Com a devida vênia, essa decisão transitou em julgado. Não, mandou baixar para ver se a corte de origem tinha adequação ou não. Acabei de ler o trecho aqui. Sim, aí eu li o trecho do acórdão, que depois foi tirado de novo. Eu li o trecho do acórdão, que disse que não se enquadrava no 940, porque, não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. E mandou, eu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo,
no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fico exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, só queria... Partir uma visão. Senhor presidente, como relator, na forma regimental, peço a palavra novamente para dizer o seguinte. Houve agravo regimental porque o relator, no julgamento do ARI, que fui eu, não conheceu do RE. Aí o Ministério Público pede a aplicação do tema. Eu levo o agravo sem aplicar o tema e digo, não dá para analisar fatos e provas. Quem vai analisar se subsume ou não ao tema é o TRF. Com liberdade, não com vinculação. Com liberdade. E o TRF, e eu li aqui, ele diz o seguinte, ele não agiu na qualidade de agente público. Se esse tribunal, ministro André Mendonça, tivesse entendido que ele agiu na qualidade de agente público... Eu estou dizendo que entendo que ele agiu na qualidade de agente então, público. Vossa Excelência, não eu lá no meu Sim, voto. mas eu voto, meu voto é meu voto. É que Vossa Excelência falou isso fazendo referência ao meu voto. Eu fiz referência ao voto. Vossa Excelência, por favor, o relator tem a palavra e eu não dei a parte. Então, fique à vontade. Então, senhor presidente, eu estou a dizer que o julgamento do ARI se deu no sentido de não prover o agravo do Ministério Público que entendia pela aplicação do 940. E a unanimidade se determinou que o TRF é quem faria esse juízo de aplicabilidade ou não da tese. E o TRF entendeu pela não aplicação, porque entendeu que entrevista não é competência legal de membros do Ministério Público, daquele tipo de atuação, aliás, de nenhuma. De nenhum agente. Aliás, ministro André Mendonça, quando eu assumi a Advocacia Geral da União, era proibido aos advogados públicos darem entrevista, por resolução interna do Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Em verdade, pela lei complementar. Pela lei complementar. Também, e uma resolução do Conselho Superior. Então, eu só quero restabelecer a verdade do meu voto no ARI. E eu não me exaltei, eu só defendi o meu voto, porque foram colocados no meu voto, está aqui o autor do voto. Eu nunca fico comentando, e eu estou aqui há 16 anos, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência me acompanha desde o início, de todos aqui é o que está desde o início, pois é exatamente o que me deu posse. Eu nunca fiquei interpretando o voto de colega. Ministro Fux, que também está aqui há muito tempo, e Vossa Excelência, ministro André Mendonça sabe disso, ministro Nunes Marques também sabe. Eu não fico interpretando, colocando na minha boca voto de colega e dando a interpretação de voto de colega. Por isso eu achei desrespeitoso, sim, a manifestação de Vossa Excelência, dizendo que eu estou dizendo aqui não estava no meu voto lá, porque isso é uma inverdade. Eu li a íntegra da parte do voto, ministro Dias Toffoli. Respeito, Vossa Excelência. Ministro Toffoli, não houve da parte do ministro André Mendonça nenhum propósito de acho que isso faz parte um pouco só da Eu só digo como eu faço, como eu pratico a minha jurisdição. Eu não fico reinterpretando o voto de... Pois é, o episódio envolvendo a participação de Lula no Carnaval gerou bastante debate nas redes sociais e no meio político também. Alguns juristas e comentaristas passaram a discutir se o evento poderia ou não ser interpretado
propaganda eleitoral antecipada. Esse é um ponto que, se houver questionamento formal, cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral analisar. Também surgiram críticas políticas relacionadas às promessas de campanha feitas em 2022. Parte da população entende que algumas propostas não foram cumpridas como esperado. Esse tipo de crítica faz parte do debate democrático e é comum em qualquer governo. O desfile dividiu opiniões, houve quem elogiasse a apresentação como manifestação cultural e artística, enquanto outros consideraram que houve viés político. Em um país plural como o Brasil, é natural que eventos públicos se despertem diversas reações. O Brasil é formado por diversas correntes de pensamento, conservadoras, progressistas, religiosas, laícias e todas essas partes do mesmo sistema democrático. A Constituição de 1988 garante tanto a vontade da maioria expressa pelo voto quanto a proteção de direitos fundamentais. Sobre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, também houve repercussão envolvendo posicionamentos de ministros em decisões recentes. Divergências entre magistrados fazem parte do ambiente jurídico e não significam por si só irregularidade, mas sim interpretações distintas da lei. O momento político é de forte polarização e isso exige responsabilidade na análise dos fatos. O mais importante é acompanhar as informações por fontes confiáveis e aguardar eventuais decisões oficiais antes de tirar conclusões definitivas. Agora eu quero saber a sua opinião. Houve manifestação cultural legítima ou possível antecipação de debate eleitoral? Deixe o seu like, o seu comentário, o diálogo é essencial em uma democracia. Se você gosta de acompanhar análises políticas como essa, apoie o canal com seu like e também com a sua inscrição. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas no tema. Seguimos atentos aos próximos desdobramentos.